líder religioso cristão, no caso pastor, mantinha 37 pessoas em condições análogas de escravidão em igreja no Maranhão. O local era liderado pelo pastor David Gonçalves Silva, que já está preso desde 17 de abril de 2026, durante a operação suspeito de abusos sexuais, agressões físicas e estelionato. As 37 vítimas eram submetidas a trabalhos forçados, incluindo a limpeza da igreja, preparo de alimentos e cuidados com cavalos de propriedade do pastor. Entre os resgatados, 17 eram apontados como pessoas com deficiência ou dependentes químicos, sendo explorados pelo líder religioso. Relatos indicam que os fiéis eram isolados do mundo exterior, vigiados rigidamente, sofriam punições físicas, como chicotadas e privação de alimentos. O pastor é investigado por estupro de vulnerável, utilizando sua posição para cometer abusos sexuais, especialmente contra jovens e adolescentes do sexo masculino, alegando que os atos eram providência divina, ou seja, de Deus. Um caso como este veio logo à mente, que aconteceu na época do Brasil colonial, onde os jesuítas se aproveitavam das situações que os índios enfrentavam nas mãos dos colonos e dos senhores de engenho, a escravidão formal, onde os jesuítas levavam os índios para suas missões ou aldeias, que era um tipo de fazenda, para serem explorados pelos padres jesuítas. Ou seja, os jesuítas tiravam os índios escravizados das mãos dos colonos, mas levavam para suas fazendas, que eram chamadas de aldeias ou missões, para que, de certa forma, também serem escravizados nas missões jesuíticas, a trabalho forçados e sem liberdade. O trabalho forçado utilizado pelos jesuítas não era uma escravidão formal, como a dos colonos, mas não deixava de ser também uma exploração, uma forma de escravidão, porque os índios eram forçados a trabalharem na agricultura para sustentar os padres jesuítas. Porém, os índios estavam sob regime de trabalho obrigatório, tutela e subordinação. Tinham que cultivar, criar gado, produzir bens e construir, tudo controlado pelos padres, com o trabalho servindo para manter as aldeias, a ordem e até gerar lucro. Era uma forma de dependência e trabalho forçado, muito próxima da escravidão na prática pelos senhores de engenhos, embora com outra denominação legal. Outro caso em condições análogas de escravidão por denominação de sistema religioso cristão aconteceu nos Estados Unidos, com várias denominações de igrejas protestantes cristãs, onde o protestantismo nos Estados Unidos teve um envolvimento profundo e documentado com o uso e a justificativa da escravidão de pessoas africanas e afro-americanas, especialmente entre os séculos 17 e 19. Como, por exemplo, denominações importantes, pastores e membros de igrejas batistas, presbiterianas, metodistas e episcopais do sul dos Estados Unidos não apenas possuíam escravizados, mas também construíram bases teológicas para defender a escravidão como uma instituição bíblica e divina, onde muitas dessas denominações, incluindo a Convenção Batista do Sul e a Igreja Episcopal,
emitiram pedidos formais de desculpas entre os anos de 1990 e 2000 por sua participação na escravidão e no racismo, onde eles usavam a maldição de Cã, interpretando Gênesis para argumentar que os povos africanos eram descendentes de Cã e que, portanto, amaldiçoados à servidão, justificando a escravidão como vontade divina, onde também usavam exemplos bíblicos. Argumentavam que patriarca como Abraão possuíam escravos, sem condenação de Deus. Também utilizavam versículos como a do Novo Testamento, como por exemplo Efésios, onde Paulo instrui escravos a obedecerem aos seus mestres, como aceitação da instituição. Muitos pastores justificavam a escravidão como uma forma de salvar os africanos de uma terra pagã, trazendo-os para a luz do Evangelho, convertendo-os enquanto mantinham seus status de propriedade. A derrota da Confederação na Guerra Civil Americana e a 13ª emenda à Constituição puseram fim à escravidão legal, mas as divisões teológicas e sociais, raciais, persistiram por muito tempo após a guerra. Então, um caso como este não só é mais um caso isolado, são milhares de outros casos que já ocorreu durante a história da humanidade praticada pelas religiões, principalmente pelas religiões monoteístas abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Só a religião cristã aqui nas Américas foi palco de grande protagonista de trabalho forçado e escravidão a povos africanos e indígenas, sempre com a mesma justificativa divina. Então, isso não é novidade, já é uma prática corriqueira do sistema religioso cristão, que se mantém até nossos dias atuais. Então, vamos à matéria a seguir. Uma operação resgatou 37 pessoas mantidas em condições análogas às de escravo nas dependências da igreja Shekinah House Church, localizada em Passo do Lumiar, no Maranhão, região metropolitana de São Luís. Elas cuidavam de cavalos, realizavam a limpeza do local e preparavam alimentos. Desse total, 17 foram apontados como pessoas com deficiência e dependentes químicos. Inicialmente havia sido divulgado o número de 40 vítimas, que depois foi corrigido. Os 32 cavalos pertencem ao pastor Davi Gonçalves da Silva, líder da igreja, que foi preso no mês passado durante a Operação Falso Profeta da Polícia Civil. Ele começou a ser investigado há uns 2 anos, quando fiéis o denunciaram como o centro de uma estrutura de poder baseada em manipulação religiosa, violência física e abuso sexual. Davi é acusado de chicotear membros da igreja, estuprar jovens que moravam no sítio, além de estelionato e associação criminosa. A prisão do religioso foi relatada, inclusive, por Carlos Madeira, o nosso colega aqui do UOL, no mês passado. A ação contra a escravidão foi deflagrada em 27 de abril e segue em andamento. Ela conta com auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, procuradores do Ministério Público do Trabalho e agentes da Polícia Federal, com o apoio da Defensoria Pública, da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Maranhão, entre outras instituições e órgãos. Parte dos resgatados que não se vê como trabalhadores escravizados não quis ficar nos alojamentos para qual foram levados após o resgate e abrigos garantidos pelo governo estadual e está tentando retornar ao sítio onde era explorada. Em entrevista à TV Mirante, alguns atacaram a operação dizendo que foram expulsos de sua casa e reclamaram que estavam proibidos de voltar. O comportamento, segundo auditores fiscais do trabalho, procuradores do trabalho com os quais eu pude conversar na manhã de hoje, tem sido comum em casos que envolvem escravização por grupos religiosos. As vítimas institucionalizadas veem no abusador o seu protetor, tal qual uma síndrome de Estocolmo. Há também casos em que parte dos envolvidos exerce funções de poder dentro da igreja, estando acima dos demais, e por isso não querem se dissociar dessa estrutura. Vale ressaltar que a legislação e a jurisprudência brasileiras apontam que o consentimento dos trabalhadores é irrelevante para a caracterização do trabalho análogo de escravo e para o resgate dos envolvidos.
Depoimentos neste caso apontam que as jornadas ultrapassavam 12 horas diárias, sem dias de descanso ou férias. Relatos colhidos dão conta de trabalhadores que dormiam apenas 1 ou 2 horas por noite durante as obras no sítio. O descumprimento de ordens era punido com castigos físicos e psicológicos. Entre as punições relatadas estão chicotadas, tapas, exposição ao sol por horas, pancadas nos testículos. A ação fiscal ainda está em curso. A operação está calculando verbas rescisórias devidas aos trabalhadores identificados e vai oferecer seguro-desemprego de 3 meses, que é um benefício previsto a todo resgatado do trabalho escravo desde 2003.